Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a glória de Deus. Amém. Venho trazer mais uma vez a palavra do Senhor. Amém. Neste dia, segunda-feira, dia 12 de fevereiro. Amém. Espero que vocês estejam tudo bem para a honra e glória do Senhor. E hoje, a palavra que eu vou deixar se encontra em Daniel capítulo 3, amém? Daniel capítulo 3, glória a Deus. Obrigado por você que já é inscrito no canal, amém? Obrigado por estar compartilhando esse canal, amém? Tudo aqui é para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui para falar da palavra do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Não estou aqui para falar de religião, estou aqui para falar da palavra do Senhor, porque nosso Deus tudo pode, tudo faz, amém? Daniel capítulo 3, amém? Daniel capítulo 3, onde vai falar sobre a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vai mandar fazer e vai mandar erguer, amém? Que diz assim o texto: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistir à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, satrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Versículo 4 diz assim: Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos, línguas, quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da flauta dupla e de toda espécie de música, proste-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Versículo de número 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não dão ouvidos ao rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses?
nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbante e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinária. Perdão, irmãos, vou ler aqui rapidinho. E os 3 homens, a partir do versículo 21, e os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbante e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalhas extraordinariamente. Palavrinha difícil, perdão, viu? Porque é bem comprida essa palavra, mas nós podemos compreender que estava muito quente por ordem do rei que esta fornalha foi aquecida. E no versículo 22 vai dizer: a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e lisos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar-nos alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém. Um texto bem conhecido. Peço perdão aos irmãos porque foi uma leitura longa, mas para que os irmãos possam entender melhor. Amém. Peço perdão também à palavra que eu deixei de pronunciar. É um pouquinho difícil de pronunciar. Amém.
Mas Deus seja louvado. E através desse texto, deste capítulo, eu separei algumas partes aqui que Deus falou comigo, amém? Para deixar neste momento, para que o nome dele venha a ser glorificado, amém? Neste capítulo vai estar falando sobre acerca de 3 homens que não obedeceram à ordem do rei que foi dada para todo povo, nação, língua. No momento que o rei ordenasse para que aquele povo se dobrasse ou se prostrasse diante daquela imagem que ele mandou erguer, mas apenas 3 homens no meio daquele povo, daquela nação, não obedeceram à ordem do rei. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Amém. E os pontos que eu separei vai dizer assim: o primeiro ponto, você vai obedecer a Deus ou ao homem? Amém? Porque o Senhor diz que nós só devemos prestar culto a Ele, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. E neste momento o rei Nabucodonosor vai erguer uma estátua, uma imagem de ouro em honra ao seu nome, e vai pedir para todo o povo, nação, se dobrar diante dela. Mas o Senhor nos diz que nós só prestamos culto a Ele, nós só devemos adorar a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Porque no versículo de número 5 vai dizer: quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da flauta dupla, de toda espécie de música, prostre-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Veja bem, irmãos, o decreto que o homem ergueu, que o homem colocou diante daquele povo, para que eles viessem adorar aquela imagem. Aleluia. Mas quem somos nós diante dos decretos que presenciamos aqui na terra? Decretos de homens que não glorificam o nome do Senhor, que não está de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Porque nós devemos obedecer ao Senhor, nós devemos somente prestar culto ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Amém? E o próximo ponto que eu vou deixar diz assim: não tenha medo do decreto do homem, porque o Senhor é quem tem a última palavra. Glória a Deus. No versículo 6 vai dizer: quem não se prostrar em terra e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. O rei emitiu esse decreto para todo aquele que não se dobrar diante da imagem, seria atirado em uma fornalha em chamas. Glória a Deus. Aleluia. E para que nós venhamos obedecer a ordem do Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, diante de uma situação dessa, quem somos nós? Qual atitude nós iríamos tomar? Será se você seria capaz de abrir mão da sua vida para confiar no Senhor, obedecer a ordem do Senhor? Esses 3 homens decidiram não se dobrar diante daquela imagem. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E no ponto de número 3 vai dizer assim: permaneça fiel ao Senhor, mesmo que muitos em tua volta se prostre diante de decreto de homens. Aleluia. Permaneça fiel ao Senhor. Veja bem, em meio àquele povo, aquela nação,
apenas 3 homens não se dobraram diante daquela imagem. Todos em sua volta se dobraram diante daquela imagem, mas apenas 3 homens obedeceram ao Senhor. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Que eu e você possamos ser obedientes à ordem do Senhor, não se dobrar diante de imagem erguida por homens, feita por mãos humanas. Amém? Glória a Deus. E no ponto de número 4 vai dizer assim: vai se levantar pessoas para lhe denunciar acerca da sua posição. Glória a Deus. Olha o que o texto diz no versículo de número 8. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Veja bem, aqueles que se dobraram diante daquela imagem, vendo agora que 3 homens, 3 judeus não se dobraram, vai denunciar ou vai apontar a posição que aqueles servos do Deus Altíssimo tomaram, de não se dobrar diante daquela imagem. Glória a Deus. E essa tem que ser a minha e a sua atitude, a sua posição. Mesmo que muitos em nossas voltas se dobrem diante de imagens, de decretos que são levantados por homens, eu e você, nós devemos ser obedientes ao Senhor e continuar firme naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, através da sua palavra. Amém? E no ponto de número 5, vai dizer a proposta do inimigo. No versículo de número 14, acompanha comigo. Versículo de número 14. Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Veja bem a proposta do rei para aqueles homens que decidiram obedecer à voz, à ordem do Senhor. Amém? E eu peço a vocês que abram em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 vai dizer acerca de Jesus, que vai ser tentado pelo inimigo. É um texto bem conhecido. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, que vai dizer assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto.
Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Veja bem o que o texto diz, onde Jesus vai ser tentado por Satanás. Através deste momento, para que Jesus adorasse a Ele, se prostrasse diante dele. Aleluia. Mas o Senhor diz que somente a Deus devemos prestar culto e adorar. Amém? Glória a Deus. E no ponto de número 6, eu coloquei assim: seja obediente ao Deus que você serve. Glória a Deus. Seja obediente ao Deus que você serve. Aleluia. Amém? Seja obediente ao Deus que você serve, porque és o Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Amém? E no versículo, número 7, ponto de número 7, eu pude extrair: o Deus poderoso é contigo para te livrar. O Deus poderoso é contigo para te livrar. Glória a Deus. Porque através daquela posição que aqueles 3 homens tomaram, de não adorar a imagem que foi erguida pelo rei, o Senhor vai dar livramento para esses 3 homens. Amém? Veja no versículo de número 25, que vai dizer: e o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e lisos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Glória a Deus. Veja o tamanho do livramento que o Senhor trouxe para esses homens, para que eles viessem sair lesos dessa fornalha. Glória a Deus. Veja bem a visão que o rei está tendo a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele vai ver 4 pessoas dentro da fornalha. O texto vai dizer que o rei vai ver um 4º homem dentro da fornalha. Mas o que nós entendemos aqui, irmãos, aqui é a visão do rei. Ele está vendo 4 homens, ele está vendo o 4º homem dentro da fornalha. Mas o que eu entendo, irmãos, é que antes desses homens serem atirados dentro da fornalha, o Senhor já se fazia presente naquele lugar, naquela fornalha. Porque se o Senhor não estivesse presente, esses 3 homens estariam mortos. Amém? Se o Senhor não estivesse presente, esses homens já estariam mortos. O que eu entendo aqui é que o Senhor já estava presente antes daqueles homens serem atirados dentro da fornalha. Porque o texto também vai dizer que quando os soldados vão levar os 3 homens para serem atirados dentro da fornalha, de tão quente que a fornalha está, aqueles soldados vão ser mortos por causa da quentura. Veja bem, desde o início o Senhor já está dando livramento para aqueles 3 homens. Glória a Deus. E ao serem atirados dentro daquela fornalha, eles vão sair ilesos. Glória a Deus. E o que nós entendemos aqui é que o Senhor é o primeiro a estar presente dentro daquela fornalha. Glória a Deus. Veja bem, irmãos, não sei o que vocês têm passado, não sei o que você tem enfrentado, mas eu digo para você, o Senhor já se faz presente nessa situação. Nesse momento de dificuldade, o Senhor já se faz presente. Porque como ele foi com esses 3 servos, antes dele ser atirado, eu creio que ele já se fazia presente naquela situação. Porque se ele não estivesse, eles estariam mortos. Amém? Creia nisso. Ele já se faz presente nessa situação. Glória a Deus. E para nós encerrarmos, para o vídeo não ficar muito longo, o 8º ponto vai dizer: quem permanecer fiel a Deus tem recompensa. Glória a Deus. Quem permanecer fiel ao Senhor tem recompensa. Porque o texto vai dizer, lá no versículo 29, vai dizer assim:
Por isso eu decreto, o rei está dizendo, por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Veja bem, através da obediência de Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobrando diante daquela imagem, o Senhor trouxe livramento para esses 3 servos. Aleluia. E no final, eles vão ser promovidos pelo rei na província da Babilônia. Veja bem, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, porque eles foram obedientes ao Senhor, não se dobrando diante daquela imagem. Amém? Fique com essa palavra. Peço perdão aos irmãos pelo vídeo comprido, amém? Mas foi necessário, amém? Para que a gente viesse compreender um pouco melhor. Glória a Deus. Obrigado a você por estar fazendo parte desse propósito, para estarmos unidos aqui, falando da palavra do Senhor, glorificando o nome do Senhor, porque só o Senhor é Deus. Amém? Porque no texto, lá em Salmos, de número 115, vai dizer que os deuses feitos por mãos humanas, eles não falam, eles não ouvem, eles não veem. Tem ouvido, mas não escuta. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem mãos, mas não pode apalpar. Aleluia. Mas somente o Senhor devemos prestar culto e adorá-lo, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Fique com essa palavra, compartilha com alguém. Amém? Você que é novo aqui no canal, se sentir o desejo no coração, se inscreve, vem fazer parte desse propósito. Amém? Porque tudo aqui para a glória do Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Fique com essa palavra. Tenha uma semana abençoada por Deus. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Fique na paz. Até a próxima.